aqui, né? Meus irmãos que sobem o monte, estão hoje aqui pela manhã, né? E tem sido uma bênção a presença do nosso pastor Francisco ali conosco. Tem sido maravilhoso, temos passado momentos ali na presença do Senhor, onde Deus tem se feito presente em nosso meio. E eu quero dizer para você nesta manhã que é gostoso, irmão, você vir beber essa água limpinha de manhã, né? A gente tem um ditado que diz assim: passarinho que acorda à tarde é água suja, né? Mas passarinho que acorda cedo é água limpinha, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Porque a palavra do Senhor também diz para nós que os passarinhos, né? Eles são bem cuidados, que dirá nós que somos filhos do nosso Pai que está no céu. Ele tem cuidado de cada um de nós. E Deus, Ele se agrada de nos ver aqui nesta manhã, de te ver aqui nesta manhã, e os senhores, as senhoras presentes aqui nesta manhã. Eu quero dizer para você que sempre na presença de Deus tem bênçãos. Amém? Sempre na presença de Deus, você vai sair daqui abençoado sempre. Todas as vezes que você se prontificar em vir buscar a presença de Deus, em vir adorar a Deus, todas as vezes que você se colocar esse propósito dentro do seu coração, Deus, Ele vai sempre te abençoar. Amém? Deus, Ele vai sempre te abençoar. Deus tem sempre bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para os meus amados irmãos nesta manhã, né, que hoje não é diferente. Nós sabemos que hoje, assim que eu adentrei, coloquei meus pés aqui dentro deste ambiente, eu já pude sentir a presença de Deus. E a gente sabe que a presença de Deus, ela se manifesta de diversas formas. O profeta Elias, ele certa vez, ele falou que ele viu um vento quando ele estava passando por um processo difícil. Ele sabe, né, meus irmãos, que a vida de nós, seres humanos, nós vamos passar por momentos, por adversidade. E a Bíblia diz que não foi diferente com o profeta Elias. O profeta Elias estava passando por um momento difícil na vida dele. Ele estava dentro de uma caverna, excluso, recluso. E diz que o Filho de Deus, Deus não deixa o seu filho de qualquer maneira. Deus não deixa o seu filho de qualquer jeito. Deus não deixa o seu filho desamparado. Elias estava dentro de uma caverna, escondido, com medo, com frio talvez, ali se escondendo, mas a palavra do Senhor diz que Deus foi lá até onde Elias estava. Mas primeiro Elias viu um fogo, depois ele viu um terremoto, depois ele viu um vento forte, mas em nenhuma dessas ações ou desses fenômenos naturais Deus se fazia presente. Mas a palavra do Senhor nos diz que veio uma voz como uma brisa mansa e suave, falando com Elias: o que fazes ali, Elias? Aleluia! E nesta manhã também não é diferente. O nosso Deus está se manifestando aqui nesta manhã, mas como uma brisa mansa e suave. O nosso Deus é o Deus do Salmo 23, que diz que Ele refrigera a nossa alma, nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então hoje nós estamos nesta manhã aqui para beber dessa água tranquila, para poder aqui nesta manhã saciar a nossa sede. E eu quero dizer para você nesta manhã: abre a tua boquinha nesta manhã e se alimenta, bebe dessa água, bebe dessa água. Aleluia! Porque o Senhor falou, o Senhor, nosso Deus, Elias estava com fome e Elias estava com sede. E o que o Senhor nosso Deus falou para Elias? O Senhor nosso Deus enviou um anjo, e o anjo preparou o quê? Um pãozinho para ele, cozido na brasa, e um pouco de água. E o Senhor falou para ele: Elias, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Eu já posso profetizar na tua vida nesta manhã: come e bebe, porque ainda é muito longa a tua caminhada. Quero dizer para você que a tua caminhada é muito longa. Eu quero dizer para você que se tiver alguém que não se agrada muito de você, que não gosta muito de você, vai ter que te ver ainda por muitos anos de vida. Glória a Deus! Vai ter que te ver. Jesus! Glória a Deus! Vai ter que ver você, contemplar você, sabe por quê?
Deus ainda tem coisas maravilhosas. A tua vida não se encerra dentro de uma caverna, como aconteceu com a vida do profeta Elias. A tua vida não se encerra, não é verdade, dentro de um local escuro, sozinho, sozinha, triste, cabisbaixo, né? Vendo os problemas e se sentindo derrotado pelos problemas. Não, o teu Deus, o teu paizinho, Ele te ama tanto que Ele vai até onde você está. Ele foi até onde você está e Ele te trouxe hoje aqui nesta manhã. Ele foi até onde você estava e te trouxe hoje aqui nesta manhã. O ato de você estar aqui nesta manhã foi porque você ouviu a voz do teu Pai te chamando: meu filho, levanta, vai lá, aleluia, na Igreja Mundial do Poder de Deus, vai lá, porque eu já tenho um servo, a minha serva, e os meus servos estão lá esperando você. Eles têm a palavra, aleluia. Elias, o anjo foi visitar Elias. E hoje nós sabemos que os anjos de Deus também, irmãos, aleluia, nós somos os anjos de Deus. Deus levanta anjos. Quem crê que Deus levanta anjos, na verdade, na terra? E Deus trouxe os anjos dele, né, o pastor Francisco, a sua amada esposa, trouxe eles de longe, não é verdade? E colocou aqui neste lugar. Para quê? Para poder trazer o pãozinho cozido na brasa para você poder comer. Para poder trazer a aguinha limpinha para você poder beber. Então nesta manhã seja saciado, igreja. Seja saciado. Igreja, seja saciado, seja pleno nesta manhã. Seja alimentado nesta manhã. Aleluia, seja pleno, receba aquilo que você veio buscar nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 5, tem por título o paralítico do tanque de Betesda. O Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, que nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Há nesta cidade, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Porque um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos estava enfermo. Quando Jesus o viu deitado e soube que estava há muito tempo assim, disse-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se agita, pois enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado. Glória a Deus. E tomando a maca, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler uma palavra aonde ocorre um grande milagre acontece. Um grande milagre acontece. A Bíblia nos narra que este homem estava há 38 anos vivendo nessa condição. A Bíblia chama este homem como o paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda. Os irmãos sabem o que significa Betesda? Betesda significa misericórdia. Betesda significa o que, igreja? Misericórdia. Irmãos, é bem verdade que em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o profeta Jeremias vem dizendo, aleluia, que o Senhor, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos.
e vem dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Então eu quero dizer para você que deitou para dormir e acordou nesta manhã, eu quero dizer nesta manhã que as misericórdias do Senhor, elas são novinhas para a minha vida e para a tua vida nesta manhã. Aleluia, as misericórdias do Senhor. Irmãos, é coisa linda, igreja. É coisa linda. Nós sabemos que nós temos um Deus que Ele tem misericórdia. O salmista, no Salmo de número 116, ele declara: o nosso Deus, Ele tem misericórdia, porque a condição que o salmista se encontrava era uma condição horrível, e o salmista chega a expressar que cordéis da morte o cercaram, e que angústias do inferno se apoderaram dele, e que ele se encontrava em aperto e em tristeza, e ele pediu: Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Ele diz: piedoso e justo é o nosso Deus tem misericórdia. Eu quero declarar nesta manhã: o nosso Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia da minha vida, Ele tem misericórdia da tua vida nesta manhã, Ele tem misericórdia, Ele tem socorro, Ele tem socorro. Receba, a igreja, o socorro de Deus nesta manhã. Era 38 anos que esse homem estava enfermo. Era 38 anos que esse homem estava passando por esta situação. Meu irmão, 38 anos paralítico, deitado em uma maca, sofrendo. Mas o que me chama a atenção é que ele foi para um lugar aonde ele entendeu que ali havia uma solução. E nós devemos ser assim, irmãos. Podemos ter um problema, podemos estar passando por uma situação difícil, mas não devemos ficar prostrados diante da situação e diante do problema que nós estamos vivendo. Nós devemos nos colocar no lugar aonde tem uma solução. Eu quero dizer para você: você está no lugar certo, porque este lugar é o lugar onde tem solução para o teu problema. Todas as vezes que você está vivendo um problema, mas você não está conformado com esse problema, a atitude que você demonstra que você não está conformado com o problema é vir para o lugar onde tem solução. Você é mais do que vencedor nesta manhã, porque você decidiu estar aqui neste lugar e vir para o lugar onde tem solução. Tem solução de Deus para a tua vida nesta manhã. Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus porque ele não se sentia como um pobre coitado, como um coitadinho, como um qualquer um ou como um Zé Ninguém, não. Ele estava ali naquele tanque. A Bíblia diz que havia uma multidão naquele tanque, uma multidão de necessitados. Eram pessoas com diversos tipos de problema. Mas o que me mostra, o que me chama a atenção é que parece que esse homem era o mais problemático daquele lugar. Evangelista Ezequiel, meu amigo, parece que esse homem, o problema desse homem era o pior problema daquele lugar. Existiam pessoas que eram cegos, que eram coxos, que eram mancos, mas, aleluia, ele passou tanto tempo ali naquele lugar. Eu tenho certeza que ele passou esse tempo naquele lugar e ele viu pessoas saindo dali de posse do seu milagre, saindo dali de posse da sua bênção. Mas o tempo passava e ele não conseguia alcançar a sua vitória. Por quê? Porque ele era paralítico. O problema dele era um problema mais grave. O problema dele era um problema mais sério. Mas, irmãos, eu louvo a Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da minha vida, é Ele que cuida da sua vida. Aleluia! E por mais, talvez a tua situação hoje aqui, você, olhando para a tua situação, você possa fazer uma análise e dizer: olha, Senhor, eu acho que não tem ninguém aqui hoje, nesta manhã, que tenha um problema mais grave do que o meu problema. Eu acredito, Senhor, meu Deus, que não tenha ninguém nesta manhã aqui hoje que tenha um problema tão agravante quanto o meu. Aleluia, é assim que nós pensamos, irmão. Geralmente é assim que nós pensamos, né? Nós olhamos para nós e vemos o nosso problema e achamos: não tem ninguém
ninguém com um problema maior do que o meu problema. O meu problema hoje é um problema tão difícil que eu acredito que não tem ninguém passando por aquilo que eu estou passando. E talvez o seu pensamento, meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, seja verdade. Talvez o seu pensamento, o seu problema, seja um problema que já tem perdurado por muitos anos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele pisa nessa casa, Ele entra aqui nesse lugar, nessa Aleluia, manhã, Jesus. e Ele te faz uma pergunta: queres ficar são? Aleluia. Queres ficar são? Você quer ficar curado? Porque Ele perguntou para o paralítico: queres ficar são? E o paralítico não entendeu por quê. Este homem não entendeu porque ele achou que ele estava falando com um homem comum. Ele achou que estava falando com uma pessoa comum. Ele não imaginava que ele estava falando com o Filho de Deus. Ele não imaginava que ele estava falando com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Ele não imaginava que ele estava falando com aquele que tem o poder de curar, de restaurar, de operar qualquer sinal, qualquer milagre. Ele não estava entendendo porque ele estava esperando o anjo. Porque a Bíblia fala que vinha um anjo de tempo em tempo e o anjo agitava a água, porque ali havia um tanque. E a bênção era para o primeiro que pulasse. A bênção era para o primeiro que pulasse, mergulhasse naquela água. Irmão, é interessante, né? Que nessas horas funciona aquele que está melhor, que está, né? Quando se fala em primeiro, né? Quando se fala assim, em chegar primeiro, geralmente está relacionado àquele que está mais atento. Geralmente vai chegar primeiro aquele que está mais bem preparado, mesmo sendo nessa condição. Não é verdade? Mesmo sendo um lugar onde ficavam coxos, mesmo sendo um lugar onde ficavam cegos, mesmo sendo um lugar onde ficavam ali paralíticos, porque não existia só ele de paralítico naquele lugar. A Bíblia está dizendo aqui, ó, havia uma multidão de cegos, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então existiam outras pessoas também com um problema similar ao problema deste homem. Mas o mais interessante é que Jesus foi ali e encontrou aquele homem ali. E Jesus, ele vem ao encontro daquele que está esperando, e no encontro daquele que está, aleluia, buscando. Se você tem a tua fé hoje, nesta manhã, e a tua fé está em prática nesta manhã, Jesus vem ao teu encontro por causa da tua fé. Jesus falou que é para a mulher: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então Jesus, ele vem ao encontro aonde tem fé. Os irmãos querem saber o que atrai Jesus? Qual é o imã que atrai Jesus? A tua fé. O imã que atrai Jesus é a tua fé. O imã que atrai os milagres é a tua fé. É a tua fé nesta manhã. E eu quero declarar nesta manhã que através da tua fé você vai sair daqui hoje, nesta manhã, de posse do teu milagre. Você vai sair daqui nesta manhã de posse do teu milagre. Não importa o tempo que você esteja esperando esse milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Tem pessoas que entrou aqui hoje e não estão buscando por elas próprias. Estão buscando por um filho. Estão buscando por um familiar. Tem pessoas que adentraram aqui nesta manhã e talvez tem problemas que... Tem situações que você está buscando a solução, não é nem para você, é por pessoas, por seus parentes, por seus familiares. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que através da tua fé, aleluia, Deus alcança essa pessoa que você está orando por ela. Você quer, seja ela o seu filho, seu parente, seu netinho, seu sobrinho, Deus alcança agora nesta manhã os teus familiares. A bênção do Senhor é tão grande na tua vida nesta manhã que se estende e que vai até aonde aleluia está a tua necessidade. Você crê assim nesta manhã? Meus irmãos, Jesus perguntou para ele: você quer